O sol de outono pairava baixo sobre o Parque Ibirapuera, projetando longas sombras douradas através dos bancos de madeira desgastados e dos caminhos de concreto rachados. As folhas em tons de âmbar e carmesim flutuavam preguiçosamente das antigas árvores, depositando-se na grama como memórias espalhadas. O ar carregava aquele frio distinto de maio. O tipo que morde o nariz e faz você desejar ter usado uma jaqueta mais quente. Crianças riam em algum lugar à distância, perto do balanço enferrujado. Suas vozes se misturando ao arrulho dos pombos e ao latido ocasional de um cachorro. O cheiro de terra úmida e folhas caídas preenchia cada respiração. Um lembrete de que o inverno se aproximava silenciosamente desta cidade rural no interior de São Paulo. Em um daqueles bancos antigos, sentava-se um garoto chamado Mateus Souza, 10 anos de idade, com cabelos castanhos bagunçados que caíam sobre sua testa e olhos da cor de café forte. Seus tênis estavam desgastados nas pontas, unidos por fios e teimosia. E sua jaqueta era 2 tamanhos maior, uma herança de seu primo mais velho que a havia superado anos atrás. Mateus vinha a este parque todos os dias depois da escola, porque sua mãe trabalhava em turnos duplos na fábrica de tecidos e não voltaria para casa até bem depois de escurecer. Em suas mãos, ele segurava um saco de papel pardo contendo metade de um pão com mortadela e uma maçã. O mesmo lanche que sua mãe preparava para ele todos os dias, esticando cada real até o limite. Apesar de ter tão pouco, Mateus sempre tinha um sorriso pronto para qualquer um que olhasse em sua direção. Seus professores o chamavam de sonhador. Sua mãe o chamava de seu pequeno anjo. Antes de irmos mais longe, se você acredita em bondade, segundas chances, e defender o que é certo, certifique-se de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. E diga nos comentários de onde você está assistindo, porque histórias como esta nos lembram que os corações mais puros geralmente batem nos menores peitos e que generosidade não tem nada a ver com o quanto você tem. Naquela tarde em particular, Mateus notou um homem sentado sozinho em um banco do outro lado do caminho. Ele era enorme, facilmente a pessoa mais grande que Mateus já tinha visto de perto, com braços como galhos de árvores e uma barba espessa salpicada de grisalho. Seu colete de couro estava desgastado e desbotado, coberto de remendos que Mateus não entendia. E tatuagens subiam por seu pescoço como videiras escuras. O homem estava curvado para a frente, cotovelos nos joelhos, olhando para o nada. Mas o que Mateus mais notou não foi a aparência intimidadora. Foi a maneira como o homem segurava seu estômago, a leve careta que cruzava seu rosto, a maneira como seus olhos pareciam vazios e cansados. Mateus tinha visto esse olhar antes, no espelho nas manhãs em que não havia comida suficiente para o café da manhã. O homem era Ricardo Urso Tavares, líder dos selvagens da estrada local e uma lenda entre os motoqueiros em 3 estados. Ele estava pilotando há 40 anos. Tinha enterrado mais irmãos do que podia contar. E tinha visto coisas que quebrariam a maioria dos homens. Mas 2 semanas atrás, sua esposa de 30 anos havia falecido de um ataque cardíaco repentino e o luto o havia engolido por completo. Ele não comia uma refeição decente desde o funeral. Ele não dormia mais do que algumas horas por vez. Ele tinha andado de moto sem rumo por dias até ficar sem gasolina perto desta pequena cidade. E agora ele estava sentado neste banco, se perguntando se havia alguma razão para continuar. Mateus observou o homem por um longo momento, seu pequeno coração lutando com o que fazer. Sua mãe o havia ensinado a nunca falar com estranhos.
especialmente aqueles que pareciam assustadores. Mas ela também o havia ensinado outra coisa, algo que ela repetia todas as noites antes de dormir. Ela segurava seu rosto em suas mãos calejadas e dizia: Mateus, podemos não ter muito, mas sempre temos o suficiente para compartilhar. Um coração bondoso é a única riqueza que importa. Mateus abriu seu saco de papel e olhou para seu pão com mortadela. Metade de um pão com mortadela. Sua única comida até o jantar, que poderia ser nada mais do que arroz e feijão se sua mãe tivesse um dia difícil. Ele olhou para a maçã, perfeitamente vermelha, a única fruta que ele teria a semana toda. Então ele olhou de volta para o homem, para a fome escrita em seu rosto castigado pelo tempo. E Mateus tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Ele atravessou o caminho, seus tênis gastos estalando sobre as folhas caídas, e parou diretamente em frente ao enorme motoqueiro. Ricardo olhou para cima, surpreso ao ver um garotinho parado diante dele com um saco de papel estendido em ambas as mãos. Senhor, disse Mateus, sua voz pequena, mas firme. Eu acho que o senhor precisa disso mais do que eu. Ricardo piscou, certo de que tinha ouvido errado. O que você disse, garoto? Mateus empurrou o saco para mais perto. Meu lanche. O senhor parece com muita fome. Minha mãe diz que estar com fome é a pior sensação. Então ninguém deveria sentir isso se alguém puder ajudar. Por um longo momento, Ricardo apenas encarou este garotinho com sua jaqueta grande demais e sapatos gastos, oferecendo sua única refeição a um completo estranho. Um estranho que, por todas as aparências, deveria tê-lo aterrorizado. Ricardo sentiu algo rachar dentro de seu peito. Algo que estava congelado desde que eles abaixaram sua esposa na sepultura. Garoto, eu não posso pegar seu lanche, disse Ricardo, sua voz como cascalho, rouca de dias de silêncio e luto. Mateus se sentou no banco ao lado dele, completamente destemido, e abriu o saco. Ele pegou o pão com mortadela, partiu-o ao meio com precisão cuidadosa e entregou um pedaço a Ricardo. Então nós podemos compartilhar, disse Mateus simplesmente. Minha mãe diz que compartilhar faz a comida ter um gosto melhor de qualquer maneira. Ricardo pegou a metade do sanduíche com mãos que poderiam esmagar pedra, mas tremiam levemente agora. Ele comeu lentamente. E foi a primeira coisa que ele tinha provado em semanas que não se transformava em cinzas em sua boca. Mateus entregou-lhe a maçã em seguida. E Ricardo tentou recusar, mas o menino insistiu. Eles se sentaram juntos até o sol começar a se pôr. E Mateus falou sobre sua escola, sobre sua mãe, sobre seus sonhos de se tornar um veterinário algum dia para que ele pudesse ajudar os animais que estavam sofrendo. Ricardo ouviu cada palavra. E em algum lugar, naquela pequena voz, ele encontrou algo que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Quando era hora de Mateus ir para casa, Ricardo pediu uma coisa: seu nome e o nome de sua escola. Mateus lhe disse sem hesitação. Então acenou a Deus e desapareceu pela calçada, nunca olhando para trás. Nunca sabendo que ele tinha acabado de salvar a vida de um homem com metade de um pão com mortadela e uma maçã. Na manhã seguinte, na escola municipal Monteiro Lobato, os professores notaram algo estranho, um estrondo baixo, crescendo, sacudindo as janelas levemente. As crianças correram para olhar para fora, e o que viram as fez ofegar. Motos, dúzias delas, e grandes máquinas cromadas alinhadas em fileiras perfeitas. Seus pilotos de pé ao lado delas, em coletes de couro com remendos vermelhos e brancos.
O estrondo de 100 Harleys encheu o ar da manhã como um trovão que se recusava a parar. A diretora Ana Paula Melo saiu, seu coração batendo forte, insegura do que estava acontecendo. O sol de outono pairava baixo sobre o Parque Ibirapuera, projetando longas sombras douradas através dos bancos de madeira desgastados e dos caminhos de concreto rachados. As folhas, em tons de âmbar e carmesim, flutuavam preguiçosamente das antigas árvores, depositando-se na grama como memórias espalhadas. O ar carregava aquele frio distinto de maio, o tipo que morde o nariz e faz você desejar ter usado uma jaqueta mais quente. Crianças riam em algum lugar à distância, perto do balanço enferrujado, suas vozes se misturando ao arrulho dos pombos e ao latido ocasional de um cachorro. O cheiro de terra úmida e folhas caídas preenchia cada respiração. Um lembrete de que o inverno se aproximava silenciosamente desta cidade rural no interior de São Paulo. O tom seria nostálgico, caloroso e com uma pitada de esperança. Um homem enorme, com uma barba grisalha, se adiantou e ela reconheceu o olhar de alguém no comando. Alguém importante. Estamos procurando um garoto chamado Matheus Souza. Ricardo Urso Tavares disse, sua voz ecoando pelo estacionamento. Estamos aqui para agradecê-lo. Matheus foi chamado para fora de sua sala de aula, confuso e um pouco assustado, até que viu o homem grande do parque parado na frente da multidão. Ricardo se ajoelhou para encontrar os olhos do garoto, algo que muito poucas pessoas já tinham visto ele fazer. Matheus, Ricardo disse, sua voz embargada pela emoção. Ontem, você compartilhou seu único pão com mortadela com um estranho que parecia não ter mais nada para viver. Você não me julgou. Você não teve medo de mim. Você apenas viu alguém que estava com fome e ajudou. Esse tipo de coração é mais raro que ouro. Ele colocou uma mão pesada no pequeno ombro de Matheus. Nossa família não esquece gentilezas assim. E, de hoje em diante, você está sob nossa proteção. Você e sua mãe nunca mais passarão fome. O que aconteceu em seguida trouxe lágrimas a todos que assistiam. Os selvagens da estrada começaram a descarregar suas motos. Sacos de mantimentos apareceram. Comida suficiente para encher a cozinha de Matheus por meses. Roupas de inverno novas, no tamanho exato dele. Material escolar. Uma mochila novinha em folha. Alguém tinha trazido uma bicicleta, brilhante e vermelha. O tipo que Matheus só tinha visto em vitrines de lojas. Mas não parou por aí. Nas semanas seguintes, os selvagens da estrada descobriram que a mãe de Matheus, Maria, estava lutando para manter sua pequena casa alugada, que o telhado vazava quando chovia, que o aquecimento mal funcionava. 30 motoqueiros apareceram em uma manhã de sábado e passaram o fim de semana inteiro consertando tudo. Eles consertaram o telhado. Eles instalaram um sistema de aquecimento novo. Eles pintaram as paredes e consertaram a cerca quebrada. Um dos membros, um empreiteiro em sua vida normal, se recusou a deixar Maria pagar 1 centavo sequer. Quando Maria voltou do trabalho naquela noite e viu sua casa transformada, ela caiu de joelhos e chorou. Matheus correu para ela, envolvendo seus pequenos braços em volta de seu pescoço, e sussurrou: Mãe, eu só dividi meu pão com mortadela. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ricardo estava perto, observando a mãe e o filho se abraçarem em frente à sua casa reparada. Ele pensou em sua falecida esposa, em como ela sempre lhe dissera que a coisa mais difícil que um homem podia fazer era ser gentil quando o mundo lhe dava todos os motivos para não ser. Ele entendeu agora o que ela quis dizer, antes de partir. Ricardo colocou um envelope nas mãos trêmulas de Maria.
Dentro, havia dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de aluguel, doado por membros de 3 seções que tinham ouvido a história do menino que dividiu seu lanche com um motoqueiro de luto. Maria balançou a cabeça, sobrecarregada. Eu não posso aceitar isso. Nós não podemos pagar vocês de volta. Nós não temos nada. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Mateus. Então olhou para Maria. Seu filho já nos pagou de volta. Ele lembrou a um velho quebrado que a gentileza ainda existe neste mundo. Isso vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Ele se levantou e colocou um cartão na mão de Mateus. Nele havia um número de telefone e uma mensagem simples que dizia: família, se você ou sua mãe precisarem de alguma coisa, Ricardo disse, você liga para esse número, dia ou noite. Vocês são família agora. Mateus e família cuida uma da outra. Mateus olhou para o cartão. Então de volta para o motoqueiro enorme, com a barba grisalha e os olhos tristes, que não pareciam tão tristes mais. Ele não entendeu completamente o que tinha acontecido ou por quê. Mas ele entendeu uma coisa. Sua mãe estava certa o tempo todo. Um coração gentil realmente era a única riqueza que importava. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras gentileza se multiplica, para mostrar que você está com Mateus e acredita que mesmo o menor ato de generosidade pode criar ondas que mudam o mundo. Porque às vezes as pessoas que têm menos dão mais. E às vezes, um menino de 10 anos com metade de um pão com mortadela pode ensinar a uma sala cheia de adultos o que realmente significa ser humano. E lembre-se, em um mundo onde você pode ser qualquer coisa, seja a pessoa que divide seu lanche com um estranho, seja a pessoa que vê a fome e faz alguma coisa a respeito, seja Mateus.